O portador da máscara. Palestra completa de Neville Goddard, realizada em 13 de outubro de 1967. O corpo eterno do homem é toda imaginação, e isso é chamado nas Escrituras, Jesus Cristo, o poder de Deus e a sabedoria de Deus. 1 Coríntios 1 versículo 24. Então, se eu me encontro neste lugar onde estou miserável e me sinto desamparado, não é uma condenação de alguma divindade fora de mim. Eu, consciente ou inconscientemente, caí naquele estado, pois todas as coisas existem em Deus. Cada situação concebível que você poderia imaginar agora existe como fato em Deus, mas não se torna visível em nosso mundo até que alguém a ocupe. Nós somos o poder operante de Deus. Não há nada neste mundo que não precise de um homem como agente para expressá-lo. Falamos de ódio, falamos de amor, falamos de todas essas coisas. Bem, algum homem expressa isso, e então escrevemos sobre o homem que ele era simplesmente em um estado. Ele entrou nele conscientemente, inconscientemente, mas se ele permanece nele, então ele externaliza esse estado. Então, todos neste mundo são livres para escolher. E então, estou me imaginando em meu estado atual. Se eu não gosto, devo me imaginar fora dele para o estado que eu gosto. Para todos no começo, acredite ou não, estávamos todos juntos. Como nos é dito nas Escrituras, ele nos escolheu em si mesmo antes da fundação do mundo. Todos formam Deus. Agora, aqui temos um plano preconcebido. E então, nós que o concebemos coletivamente formamos um ser maravilhoso e glorioso. E então, juntos falamos como um, e dissemos: é hora da peça começar. E você e eu, individualmente, respondemos: estou pronto, e então começamos. Nós concebemos a peça, cada coisa horrível concebível no mundo e cada coisa adorável concebível no mundo, cada problema, cada solução. Você não pode conceber algo que não estava naquela concepção original, naquele plano preconcebido. E então, é hora de começar. Você e eu, tendo concebido nós mesmos, dissemos: e estou pronto. Quando dissemos eu estou, isso é Deus. Está pronto para assumir tudo o que havia concebido, e então começa neste nosso mundo fabuloso. Então agora, não importa o que você esteja fazendo, o que você esteja vivenciando, você não está fazendo isso, você não está condenado por algum ser fora de você. Você, consciente ou inconscientemente, caiu nisso, bom, ruim ou indiferente. Agora, como nos movemos? Aqui nos é dito no começo de Gênesis, é o 2º versículo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Somos informados agora que quando ele fala pela primeira vez com Josué, que é o nome hebraico para Jesus, no 1º capítulo de Josué, que onde quer que a planta do teu pé pise, eu te dei. Agora, você é o escolhido de onde permitirá que a planta do seu pé pise. Onde quer que pise, eu dei a você, porque o todo é seu. E ele fala agora com Jesus: bem, esqueça Jesus como uma criatura histórica de 2000 anos atrás, estou falando com Jesus quando falo com você. Cristo em você é a esperança da glória. Você não percebe que Jesus Cristo está em você? 2 Coríntios 13 versículo 5. Estou falando com sua própria imaginação humana maravilhosa. Então, quando digo que Deus se tornou homem para que o homem se torne Deus, quero dizer o mesmo que se eu dissesse que a imaginação se tornou homem para que o homem se torne toda imaginação. É a mesma coisa. Mas o homem não tem a mesma associação. Ele não usa a palavra imaginação como usa a palavra Deus. Quando ele usa a palavra Deus, é algo remoto, algo completamente fora de sua mente, algum ser que criou tudo à parte dele. Se eu usar imaginação, você saberá mais do que estou falando. Então, a imaginação se tornou homem para que o homem se torne toda imaginação. E tudo neste mundo, todo o vasto mundo é tudo imaginação. E assim, quando nossos realistas pensam que estão mais próximos da verdade, eles não percebem que estão retratando nada mais do que sua própria imaginação. Então eles riem de você e de mim quando nos chamamos de misticamente inclinados. Posso lhe dizer, deixe-os ser exatamente como são, não os encoraje,
mas deixe-os exatamente como são, e você continua cegamente imaginando que é o ser que deseja ser, e você se tornará isso. Você se imaginou no que é, e deve se imaginar no que deseja ser. Nenhuma divindade externa fez isso por você. Você não estava sob compulsão para fazer isso. Você caiu na miséria ou caiu nisso, porque não sabia que é Deus, que você é o ser que o concebeu no início, e então caiu deliberadamente. Ninguém tirou isso de você, você caiu deliberadamente nesses estados e começou a jornada. Então eu digo, você pode provar isso agora mesmo. Você pode começar hoje à noite. Não sendo uma pessoa santa. Não estou falando de ser uma pessoa santa, como o mundo chama. Pois a história de Jesus é tão diferente de sua original, quando você lê o que os chamados sábios falam sobre ela, todas as igrejas, todos esses chamados ismos. É tão distante da história original. É tão distante quanto o inferno de Dante é do Sermão da Montanha, mas isso é baseado nas Escrituras. Aquele conceito estranho e peculiar no qual ele caiu. Então ele tinha a capacidade de escrever e que palavras lindas, lindas ele conseguia juntar, mas em que estado ele caiu? No entanto, ele está escrevendo, supostamente, as Escrituras. E é isso que as igrejas seguem. Então, é tão completamente diferente da verdadeira história real de Jesus. Jesus é todo ser neste mundo. Só existe Jesus. A palavra significa Jeová salva. Só existe um Salvador. Aquele que caiu é aquele que se salva. Ninguém mais salva você, você é salvo pelo seu próprio ser. Você se torna consciente, começa a lembrar, e lembrando, você se vira, e simplesmente sai da própria peça na qual você se enviou. Todos no final estão unidos e nós formamos o único ser que caiu. Um ser contendo todos os que caíram, e no final todos são reunidos, nenhum será perdido, e todos são reunidos novamente no único ser que é o Senhor Jesus Cristo. Essa é a história. Agora, recebi esta semana algumas cartas lindas, cartas perfeitamente maravilhosas. Aqui está uma. A senhora disse: Eu ouvi você há 10 anos, mas então não escrevi porque, primeiro de tudo, você não estava pedindo cartas, e segundo, eu não tinha o hábito de escrever. Mas eu fiz um registro do que aconteceu logo depois que ouvi você. Eu me vi no que o mundo chamaria de sonho, mas era mais do que sonho, eu chamo de visão. Eu estava no topo da montanha mais alta, ela não usou a palavra mundo, ela disse o universo e alguma força me segurou olhando para o horizonte, esta vastidão fantástica sem uma costa. Eu sabia que abaixo de mim havia nuvens, nuvens estranhas, mas eu não conseguia olhar para baixo desta altura enorme. Eu fui segurada para olhar para a distância. Então, à minha direita, uma pequena centelha, uma faísca, apareceu. Então, à minha esquerda, a vastidão de distância, outra pequena faísca ali. Então outra faísca ali. E de repente eu senti que essa nuvem fez um movimento imperceptível para a frente, um leve. Eu sabia que ela estava se movendo para a frente. Então essas luzes apareceram. E então de repente, através das nuvens veio uma explosão de luz, luz branca que preencheu o infinito. Conforme ela o preencheu, as nuvens começaram a se mover, não apenas para a frente, mas em todas as direções. Elas assumiram movimento em todas as direções. E ali, eu sabia, como eu sabia, não poderia te dizer, mas apontei e disse: Esse é Paul. Então, a luz se difundiu preenchendo tudo. E então outra explosão de luz veio, dessa vez em várias cores. Não consigo explicar, mas a luz estava viva, a cor estava viva, a coisa toda estava viva. Cor viva, mas todas as cores concebíveis, estavam todas explodindo. Eu sabia, como sabia antes disso, quem era e disse: Esse é Neville. Então veio uma chuva de agulhas douradas penetrando meu cérebro. Era quase insuportável enquanto penetrava meu cérebro. E então, acordei de tudo isso e escrevi. Ao longo dos anos, eu refletiria sobre isso. Eu tiraria da minha gaveta e pensaria sobre isso, ponderando, mas não obteria resposta sobre o significado disso.
Minhas amigas Natalie e Lucy discutiriam isso comigo, mas não conseguimos trazer nenhuma luz para o significado disso até a noite da segunda-feira passada, quando você falou. E então eu vi um mundo além dos sonhos, onde um ser de luz atira suas flechas de fogo no cérebro daqueles que ele é chamado. É a mesma história, repetidamente. Há apenas um Jesus Cristo, há apenas um Senhor, apenas um Deus e Pai de todos nós, e nós somos esse Deus e Pai de tudo. Nós o concebemos e estamos representando, e cada um em seu próprio e maravilhoso tempo o representará o papel. No final, é tudo Deus. Então não odeie ninguém, porque todos concordaram no começo e estamos sob máscaras enquanto representamos. Porque estamos completamente mascarados, não nos reconhecemos quem concordou no começo quando toda essa peça foi concebida e prevista. Não em um sentido fatalista, pois eu caí em um estado ou naquele estado. Não por algum ser fora de mim. Isso foi arranjado no começo, que eu poderia cair em qualquer estado e sair de qualquer estado e continuar. Mas eu tinha que continuar, devo completar a peça, devo terminar a peça. Mas quando chego ao fim da estrada, eu me viro e volto. Eu vou daqui até o fim, e então me viro e retorno. E então retornar para quem? Retornar para o próprio ser que eu era no começo. Agora, um cavalheiro me escreve dizendo que teve um sonho incomum que o deixou perplexo. Ele disse: Você pediu o incomum. Bem, eu tive essa experiência. Aqui eu vi esse homem de cerca de 26 anos, cachos dourados na cabeça, cabelo dourado, todo o cabelo cacheado. Mas ele parecia estar nesse cilindro e parecia estar afundado pelo menos no chão, ou na terra, porque ele só chegava até a cintura de dois homens que estavam ao lado dele. Eles estavam trabalhando no que eu pensava ser seu cabelo. Eu pensei que eles estavam cortando o seu cabelo. Eles pareciam estar trabalhando no topo de sua cabeça, em direção à parte de trás de seu crânio. Então eu percebi enquanto olhava para ele que eles estavam fazendo mais do que isso. Eles não estavam apenas tirando o cabelo, eles estavam descendo para dentro do crânio. Eu olhei para o homem e o homem simplesmente levantou a mão e colocou em seu crânio e sentiu aquele vazio enquanto ele empurrava sua mão para dentro de seu próprio crânio. Bem, eu estava intrigado. Era inacreditável o que eu estava vendo, então eu fui olhar para ele. Cheguei acima dele e aqui estava o crânio, essa enorme área vazia, e pensei: bem, eles podem ter removido o cérebro. Mas não o fizeram. A coisa toda parecia ser de plástico. Feita de argila ou algum plástico. Então entrei na frente do homem. Quando entrei na frente do homem, então, como acontece na visão, mudou de um interior para um exterior e é um deserto. Seu queixo está apoiado na própria areia. Olhei para ele. É o tipo de máscara que você vê na África ou no Havaí, onde os nativos a usam. Você nunca conseguia ver o usuário, você só conseguia ver a máscara que o usuário está usando. Eu não conseguia ver quem a usava, eu só conseguia ver uma máscara, era apenas uma máscara. Bem, esse é o mundo. Você não sabe para quem está olhando. Você está olhando para o ser mais íntimo do mundo quando olha para qualquer pessoa neste mundo, alguém que você conheceu no começo, e alguém que você conhecerá para sempre. Todos nós colocamos máscaras e estamos todos representando a peça. Representando qualquer coisa, representando o homem fraco, o homem forte, o homem rico, o homem pobre, e nós representamos tudo pela imaginação. Pois, no começo foi concebido pela imaginação, e então a imaginação está representando tudo. Pois você é tudo imaginação e Deus é tudo imaginação, isso é tudo o que é. Todo este vasto universo nada mais é do que imaginação criando incessantemente, é isso que é. Então você e eu estamos indo de estado para estado, deliberadamente sabendo o que estamos fazendo, ou caindo nisso pelas manchetes, pelos livros que lemos, por todas as coisas que nos confrontam. E então, hoje à noite eles simplesmente ouvem qualquer coisa na TV ou no rádio, aceitam, eles não sabem de nenhum dos fatos e caem direto nisso. Isso faz você comprar coisas que não precisa, faz você encher sua casa com todos os tipos de trivialidades para as quais não tem espaço, tudo porque a imaginação está operando.
Alguém concebe um enredo, um plano, para fazer você esvaziar seus bolsos e comprar suas trivialidades. Você fará isso, alguém fará, porque estamos profundamente adormecidos em nossa jornada até que nos viramos e começamos a voltar para casa, e então começamos a ficar cada vez mais despertos, cada vez mais despertos. Nada sobre Jesus é conhecido por aqueles que pensam que são muito sábios neste mundo. Somente os videntes, os místicos sabem quem ele é, pois eles viram a luz bruxuleante que ele alegou ser. Eles viram a luz que ele alegou ser. Eles sabiam sem ver o rosto, a forma, quem era. Nenhuma perda de identidade, mas o mesmo ser, a mesma luz. Não há números de luzes, apenas uma vasta luz infinita. Então, se uma assume todo o branco e uma toda a cor e uma outra coisa, ainda é a mesma maravilhosa luz infinita. E há apenas Jesus Cristo, não há nada além de Jesus Cristo. Há apenas Deus, desempenhando todas as partes do mundo. Então, no final, você saberá que Ele é amor, Ele é luz, Ele é Espírito. Você saberá por sua própria experiência pessoal. Então, se eu estiver aqui esta noite e estiver aqui vendo todos os fatos da vida, aqui estão eles, e então eu os desligo mentalmente, quem no mundo olhando para mim, fisicamente, saberia onde estou morando na imaginação? Então, se eu morar na imaginação onde eu gostaria de estar, morando em outro lugar que não aqui, e então eu vejo o que eu veria se eu estivesse lá, e então eu abro meus olhos e ainda estou aqui, você se perguntaria, o que ele fez? Bem, eu me movi dentro do meu próprio ser, não é? Tudo aqui que vem a ser por causa de um movimento dentro de Deus. No princípio, Deus se movia e o Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas. Gênesis 1 versículo 2. E onde quer que eu vá e fique, ali me foi dado. Foi-me dado no princípio, quando a coisa toda foi concebida por nós. E então, um dia, tendo feito isso, tendo passado por isso, e começando a despertar, então o primeiro que saiu fica lá como a âncora. E todos passam pelo mesmo, reformando o mesmo ser. Então, quando você e eu despertamos, somos atraídos por nossa reflexão ardente sobre este maravilhoso mistério para o Cristo ressuscitado, que é formado de tudo. À medida que entramos no Cristo ressuscitado, nos fundimos, e o mortal reassume a imortalidade. Então caímos no estado mortal onde temos a experiência da morte, e passamos por ela e então, de repente, retornamos, todos reunidos em um ser. Então, no começo, um surgiu primeiro. Certamente um surge primeiro. Mais um segundo, um terceiro, e os bilhões se juntam naquele corpo, e todos formam o corpo, sem perda de identidade. Assim como ela podia, sem ver um rosto, sem ver uma forma diferente da luz, saber quem era. E ela podia da montanha mais alta, ela disse, no universo, eu sabia que este era Paul. Eu sabia que este é Neville. Mas ela não viu um rosto, ela não viu uma forma, mas ela sabia intuitivamente quem era que rompeu através das nuvens e iluminou tudo o que estava lá. Então eu digo a você que você é o próprio ser mencionado nas Escrituras como o Senhor Jesus Cristo. Você é o ser mencionado como o Senhor Jeová, que concebeu a peça. Você e eu não fizemos nada de errado para justificar isso. Nós fizemos isso deliberadamente. Foi uma aventura. E sem uma aventura, o que é a vida? Quero dizer, apenas ter alguém me deixando $1 milhão para que eu possa sentar e apenas ter minha ajuda e ser protegido pelos poucos e minúsculos anos que eu trêmulo aqui? Isso é viver? Mas, não, a vida deve ser uma aventura. Devo deixar tudo para trás, ele se esvazia de tudo o que ele é, e assume a forma de um escravo. Este corpo é a forma de um escravo, esta é a máscara. E então ele a usa. E ninguém sabe quem é o portador da máscara. Mas você não pode encontrar ninguém neste mundo que você não tenha conhecido na eternidade, mas você não o conhece quando vê a máscara. Olhei para Benny quando Benny chegou em casa há uma semana. Olhei para ele naquela minha cadeira e nada além de amor saiu dele, mais nada. Não consegui ver seu rosto. Como você sabe, sua pele é tão escura quanto você pode encontrar, e estou olhando para aquele rosto e nada além de amor está saindo dele, um ser que eu conheço na eternidade,
O conheci no começo, pois todos nós éramos no começo os Elohim. Os Elohim. É um plural. É uma unidade composta, uma feita de outras. E aqui está ele tão escuro quanto eu já vi um homem. Eu não sou tão claro quanto você pode ver um homem. Mas aqui estamos nós e você poderia pensar que saímos de seres diferentes, mas não saímos. Estamos apenas colocando máscaras. Estamos usando máscaras. Mas ele se virou e tão perto do fim, usando uma máscara escura, escura quando a coisa toda é tirada. E quem somos nós? A luz do mundo, amor infinito, e ainda assim colocá-lo em uma forma é o homem. E quando você vê o homem, que é na verdade a união de todos, é amor infinito. Eu te conhecerei pela luz, você me conhecerá pela luz. Mas quando nos conhecemos reunidos como um, é amor, e é homem, a forma humana divina, e todos estão reunidos nela e ninguém está perdido. Pois concordamos no começo, concordamos em entrar nisso em concerto e fizemos. Então seguimos nossos caminhos aparentemente separados, cada um caindo em estados diferentes, e culpando o outro, e discórdias surgiram em nosso mundo. Tudo bem. Nós resolveremos isso. Tudo retornará e todas as discórdias serão resolvidas em dissonância, e finalmente na mais gloriosa harmonia do mundo. E então nos expandimos além do que éramos antes desta peça. A coisa toda é uma peça e os Elohim a interpretam. O Elohim é Deus, no princípio Deus criou o céu e a terra, essa palavra é Elohim, uma palavra plural, uma unidade composta, uma feita de outras. Então todos estão jogando essa peça gloriosa. Agora, você pode me testar, e hoje à noite apenas aprenda a me mover. Apenas aprenda a me mover. Eu ensino isso todas as noites quando vou além do mundo dos sonhos, eu faço isso todas as noites. Mas aqui, podemos levar essa pequena multidão. E então eu estou aqui, eu me coloco em um irmão íntimo. Alguém que no mundo é chamado de irmão, pois ele é meu irmão Vitor. Quando ele não tinha nada, mais nada, a família não tinha nada, quero dizer, falida, vivendo com um pouco de dinheiro emprestado, tentando abrir e administrar uma pequena loja em uma rua lateral na. Bem, uma rua lateral em Barbados é realmente uma rua lateral. Eles só tinham uma rua principal. E então aqui na pequena rua lateral, com capital emprestado, e ele está diante de um dos maiores edifícios na rua principal e ele olha e vê o que, se fosse verdade, implicaria que nossa família o possuía. Em sua imaginação, ele não vê FN Roachico, que estava lá, ele vê JN Godard e Sons. Todos os dias, a caminho da pequena loja na rua lateral, ele a vê e sente uma emoção, até que finalmente ela foi fixada em sua mente. Naquele intervalo de 2 anos fazendo isso, ela falhou. Você diz que isso é errado? Nada é errado no reino de Deus. Nós comemos da árvore do bem e do mal e falhamos no certo e no errado. Então ele vê isso em sua mente. No dia da venda daquele prédio, um homem que nunca voltava para casa para tomar uma xícara de chá, entrou e perguntou se ele compraria o prédio, sabendo que ele não tinha dinheiro. Quando meu irmão lhe disse, com o que eu compraria, ele disse: bem, eu tenho dinheiro. É apenas, bem, não ter nada no banco. E então, se você quiser comprá-lo, eu compro para você. Eu tenho meu advogado, porque eles sabem que eu tenho dinheiro, então se eu começar a dar lances, eles vão me dar um lance maior. Mas se eu tiver meu advogado, ele representa outros empresários e eles não saberão para quem ele está dando lances. E então, ele fez seu advogado dar um lance. Só pediu para meu irmão assinar uma pequena nota. Se eu comprar, você aceitará e então me pagará 6% do dinheiro ao longo de um período de 10 anos, reduzindo o principal a cada ano. Então, no final de 10 anos, o principal será pago de volta e você terá pago 6% do principal que ainda é devido ao longo do período de 10 anos. Meu irmão concordou, naquele dia nós possuímos o prédio. E então a placa foi colocada JN Godard e Sons. Bem, agora, o que aconteceu? Não foi tudo imaginação? Ele não tinha um níquel. Ele não podia dar como garantia um par de coelhos. Ele não tinha nada.
O que quer que ele tivesse na pequena loja ao lado, ele devia dinheiro a alguém porque eles colocaram aquele pequeno monte de mantimentos que tínhamos. No entanto, ele conseguiu este edifício. E então, com mais capital emprestado, colocou e começou. Isso agora é em 1922, aqui é 67. E daquele pequeno começo. Eu não sei o que a família possui, eu só sei que possuo quase 10% disso, mas não sei quanto vale. Mas eu não acho que você poderia comprá-los por 25 milhões, eu não acho que você poderia, e eu tenho 10% das ações. Mas eu não tenho a menor ideia de quanto vale. E eu não me importo. Tudo o que eu quero saber é contar, minha esposa, minha filha, você e todos que estou atraindo para o meu mundo, como ele funciona. Então pegue tudo hoje à noite e alguém o reconstruirá novamente. Se você pegar tudo e conhecer esse princípio, não pode reconstruí-lo? Se acontece assim no começo, bem, sempre acontece assim? Certamente, é assim que funciona, e eu me imagino no que sou. Se eu gosto, bem, aproveite, no dia em que me cansar, bem, então, imagine-me no que eu quero ser. Essa é a história. Então você se torna o que imaginou ser, bom, mau ou indiferente. Não há divindade fora de você que realmente o jurou a este lugar e o condenou ao que está fazendo. Você fez isso intencionalmente ou inconscientemente, pois Deus e sua própria e maravilhosa imaginação humana são um. Então, quando é dito nas Escrituras: eu e meu Pai somos um. João 10 versículo 30, ele está falando apenas da sua maravilhosa imaginação humana. Então aqui, fui enviado para esclarecer e tirar as cracas da história, chamada de história de Jesus Cristo. Tudo bem, um pequeno começo, o que importa? Você vai sobreviver a mim e vai contar a história, e contá-la, e trazê-la de volta a algo próximo de sua forma original. Pois, não é agora como é interpretada pelo mundo, nada próximo. Na verdade, no jornal desta manhã eu li Buckley, eu o li apenas por causa do uso que ele faz das palavras, ele é um sujeito bem interessante, e ele estava falando do bispo de alguma parte da Inglaterra que falou na Catedral de Canterbury. Ele disse, não acredito que o bom bispo reconheceria um cristão se o conhecesse. Mas para ser honesto e gentil com ele, não acho que ele reconheceria o cristianismo se o lesse. E posso lhe dizer, o que ele disse antes disso eu concordaria com Buckley. Eu nem sempre concordo com ninguém. Às vezes e às vezes não. Com todos que eu conheço, nós concordamos algumas vezes e discordamos outras. Mas hoje eu certamente concordaria com o que ele citou o bispo dizendo. Não acho que ele reconheceria um cristão se visse um. Bem, isso não é verdade apenas para aquele bispo, mas para todos os padres que conheci, sejam eles cardeais ou papas, tão distantes desta maravilhosa e gloriosa história de Jesus, como Deus se tornou você. Tudo bem, se tornou nós. Ele viu a máscara, e a máscara era o tipo de máscara que você vê no Havaí, você vê na África. Você não viu essa máscara? Você não consegue dizer quem a usa. Bem, nós também temos nossas pequenas máscaras, mas temos pequenas coisas falsas. E todos eles querem ser identificados. Eles não precisam desse tipo de máscara. Quando vamos a uma festa palaciana no mundo ocidental e temos uma pequena coisa falsa sobre nossos olhos, esperando que aquele com quem realmente queremos dançar realmente nos reconheça, não estamos disfarçados de forma alguma. Mas eles não sabem que estão disfarçados na própria coisa que vestem, porque ninguém sabe quem eles são. Eles são parte dos Elohim, que no início concebeu a peça, que a está representando, e no final quando todas as máscaras são retiradas. E ela é retirada somente na ressurreição. Então eu direi ao meu amigo que escreveu sobre essa máscara que ele viu e o crânio vazio feito de plástico, o dia chegará que com um de nós cuja máscara já foi retirada nós acenderemos juntos. E você apontará aquele crânio e dirá dele que eu uma vez habitei lá, você dirá, neste crânio que uma vez foi sua morada e você tira a máscara, que você nunca foi a coisa que você vestiu, nunca. Mas na eternidade todos nós nos conheceremos e todos serão aprimorados, expandidos além do que éramos em razão da jornada que fizemos. Agora, esta noite, você tenta isso e testa, como se mover.
Isso é simples. Eu te contei a história do meu irmão. Agora pegue uma coisinha simples, pergunte a si mesmo simplesmente: o que eu quero? Agora olhe para o mundo como você o vê agora. Se você tivesse o que quer, você o veria como o vê agora? Duvido. Haveria uma diferença, alguma pequena mudança. A menor mudança, não importa o que seja, mas haveria uma mudança. Não precisa ser uma mudança de onde você mora agora, mas haveria uma mudança. Você veria o mundo de forma diferente, naturalmente, seu círculo mais próximo veria de forma diferente. Bem, comece a deixá-los vê-lo de forma diferente e você verá seu mundo de forma diferente, tudo na imaginação. Este é um movimento em Deus, pois somos o poder operante se movendo em nosso próprio ser, pois somos Deus. E assim, nós nos movemos. Conforme me movo de onde estou para onde gostaria de estar, posso detectar esse movimento apenas por uma mudança de posição em relação a outro objeto. Pois o movimento não pode ser detectado exceto por uma mudança de posição em relação a outro objeto. Falar do movimento de uma coisa em si mesma sem algum sistema de referência contra o qual ela se move é um absurdo, você não pode fazer isso. E então, eu estou aqui. Bem, pegue isso agora fisicamente. Se eu estivesse em outro lugar pensando neste clube, eu não me veria na plataforma. Eu o veria como vejo agora, mas de outro ponto. Essa visão provaria que eu não estou aqui. Agora, pegue isso sob outra luz. Se eu fosse um homem agora, pegue uma pessoa que gostaria de, digamos, $30.000 por ano de renda, e sua renda agora é menor que 10, tudo bem, como seria se eu tivesse 30 mil por ano? Meu atual círculo de amigos, como eles me viriam? Eles saberiam disso? Eles discutiriam isso. Eles falariam de mim como aquele que eles conheciam quando ele só fez, e eles o nomeiam, digamos, 8, 9 ou 10 mil. Eles agora falariam da mudança em sua vida? Bem, agora, escute e ouça isso. Então você ouve seus amigos discutindo sobre você como alguém cuja renda é de 30 mil por ano. Bem, agora, isso é um movimento no ser, esse movimento produz os resultados. Pois, tudo neste mundo nada mais é do que o resultado de um movimento em Deus, e um movimento em Deus é um movimento em sua maravilhosa imaginação humana. E o menor ato imaginal, isso é uma mudança. Não quero dizer apenas o ato. Eu posso imaginar algo em que não acredito. Se eu imagino algo que é algo acreditado, isso é uma mudança que envia uma emoção através do ser divino. Pois isso é criação, estou criando algo. Estou realmente entrando em outro estado, e tornando esse estado vivo e real em meu mundo. Então, esta noite, você tenta. Não custa nada, não custa um centavo para tentar. Mas eu vou te contar os riscos que os professores correm quando são enviados. Pois quando você está na presença do único ser que está atraindo tudo para si, você corre esse risco. Você é enviado ao mundo para contar a eles a história mais fantástica do mundo, e se eles não ouvirem bem ou não aplicarem o que você diz a eles e ficarem desiludidos, eles odeiam aquele que os convidou a sonhar. Então eu sou enviado apenas para convidá-lo a sonhar, pois o mundo é um sonho. Estou convidando você a sonhar, mas a sonhar conscientemente, deliberadamente. E se sua esperança for adiada e você achar que não é verdade, essa coisa toda é louca, insana, você invariavelmente voltará todos os fogos do seu ser contra aquele que o convidou a sonhar. E então eles disseram que ele sempre foi rejeitado. Sempre que ele vem, ele é rejeitado. Bem, o que ele faz? Ele convida o homem a sonhar. Pois ele diz ao homem: tudo o que você deseja, acredite que você já recebeu, e você receberá. Marcos 11 versículo 24. Bem, agora, um homem que faz essa afirmação ousada e recebe os elogios daqueles cujos ouvidos ele alcança, e eles tentam, mas não sabem bem como fazer, e então depois de um tempo eles ficam desiludidos, eles ficam desapontados, e então eles ficam tão amargurados, eles invariavelmente odeiam aquele que os convidou a sonhar. Então esse é o risco que todo professor que foi enviado deve correr. Então, eu digo a você que é verdade,
de qualquer forma. E se alguém falhar no sonho de modo que não possa trazê-lo à existência, direi a mim mesmo: bem, então, quantas vezes devo dizer a eles? 70 vezes 7. Até que eles realmente entendam. Não multiplicando 70 por 7, mas até que eles entendam. Então devo repetir e repetir e repetir. E aqueles que me ouvirem levarão isso adiante e contarão. E no final, todos eles serão reunidos de volta ao único ser que o concebeu. Mas nós éramos aquele ser e que mergulhou na peça maravilhosa. Então, quando nos foi dito no início: é hora da peça começar, nenhum de nós deixou de responder na primeira pessoa do presente: estou pronto. Agora, vamos entrar no silêncio. Cerca de 20 páginas. Vou resumir para você, mas, realmente, é uma das coisas mais maravilhosas imagináveis. Você sabe qual é a história do Êxodo? E então, usarei essa carta na segunda-feira. Essa experiência fantástica dessa senhora. Então, na segunda-feira, será confie em Deus. Fantástico, a coisa mais incrível já dita ao homem é verdade. E ouça. Pois tentarei anotar porque são 20 páginas. Ela não escreve em letras grandes, letra pequena, e acho que quando digo 20 páginas estou sendo muito, muito conservador. Mas até as experiências eu não poderia ter concebido amor infinito, até que o amor me abraçasse, amor infinito. O primeiro forma a âncora e tudo. E ele aumenta. Você não pode acreditar que ele poderia aumentar, mas deve aumentar conforme cada um entra nele. E aqui, o mortal terminou o trabalho. Ele era um imortal no começo, mas ele assumiu a mortalidade e então, no final, o mortal reassume a imortalidade quando este ser o abraça. Você não começou aqui como um pequeno germe. Oh, deixe as pessoas dizerem o que quiserem, sobre como você saiu de uma pedra, virou uma pedra, e alguma coisinha saiu dela e então, de repente você começou a se mover e moveu outra coisa. O girino começa isso. Oh, deixe-os se divertirem o quanto quiserem com isso. Você não começou assim de forma alguma. Você começou no começo como Deus. Você é o Elohim. E você desempenhou todos esses papéis, permitindo todas essas crenças. Deixe-os obter todas as suas pequenas medalhas. Eles ganham um presente deste governo, $50.000, por descobrirem que ele saiu de um girino. $50.000. Então o que ele realmente queria eram os $50.000. E então, o homem em seu maravilhoso estado peculiar acredita que isso era a verdade. Não temos a menor, nenhum pingo de evidência para apoiar a crença na evolução. Eu vi uma foto hoje à noite na TV, este homem maravilhoso e seu filho. Sim, ele tem cabelo longo, então deixe-o ter seu cabelo longo, o que importa? O menino tem cabelo longo, mas o pai também tem, ele tem barba. Um cavalheiro muito culto, um homem bonito e sua esposa, e ele disse: eu estou aqui. Eu não sei, mas quero dizer, ao ouvi-lo falar, ele sem dúvida é um cavalheiro muito culto. E ele disse: por que devemos estar aqui sempre a favor ou contra, a favor ou contra? Não podemos permitir uma certa liberdade no mundo? Ou somos contra isso ou a favor disso, e não há outra sombra, preto ou branco? Não podemos ter alguma sombra no mundo? Então eles mandaram este menino, de 14 anos, para um rabo de cavalo. Até que ele corte o cabelo, ele não pode voltar para a escola. Bem, de todas as bobagens do mundo. Quero dizer, ele não perturbou a aula. Ele não entrou e fez coisas com as pessoas. E então, amanhã talvez todos nós estaremos usando o cabelo longo. E vamos nos perguntar o que aconteceu com aquele juiz que o proibiu. Assim como. Presumo que hoje se você visse o Sr. Hoover, um cavalheiro perfeitamente maravilhoso, com sua gola alta até aqui, sufocando-o até a morte, você o mandaria para a cadeia também. Tire essa coleira. Você não pode vir para esta reunião com uma coleira dessas. Bem, quero dizer, toda essa bobagem. Na Inglaterra,
eles ainda usam essas coisas longas e bobas na cabeça no tribunal. O juiz entra com essa coisa branca e longa na cabeça, você sabe o que é. Mas isso faz parte do mundo dele. Bem, permita que os outros sejam o que quiserem ser. Quero dizer, se você não interfere na minha liberdade, então seja o que quiser ser. Você pode entrar aqui no se não interferir com outra pessoa. Mas com o preconceito deles, e daí? Se você vai interromper a liberdade das pessoas, isso é uma coisa completamente diferente. Nesse momento a fita acaba. Muito obrigada por ter chegado até aqui. Se você gostou do áudio de hoje, curta, comente e compartilhe nossos vídeos com seus familiares e amigos. Sua ajuda faz toda a diferença. Se você quiser aprofundar seus estudos, adquira o Despertar da Consciência, que são 7 livros do mestre Neville Goddard impressos em um único volume. O link encontra-se na descrição do vídeo. Sou profundamente grata por cada um de vocês. Até o próximo vídeo.